Bob Esponja em busca da calça quadrada. Será se esse filme vale a pena ver nos cinemas? Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então, bora pro vídeo. Bob Esponja em busca da calça quadrada acompanha Bob Esponja no momento em que o Sr. Siriguejo e Lula Molusco e outros moradores da Fenda do Biquíni não o levam a sério. Para eles, Bob Esponja é alguém que não cresce e não muda. Querendo provar o contrário, Bob Esponja acaba usando sem querer um equipamento que chama o holandês voador. Quando o navio fantasma aparece, o holandês voador decide levar o Bob Esponja para servir como ajudante. Então eles vão em direção para o fundo do mar, um lugar escuro, cheio de perigos, e a partir daí o Bob Esponja enfrenta vários desafios, enquanto tenta lidar com o holandês voador e o Bob Esponja tenta encontrar um jeito de voltar para casa. O subtítulo do filme, Em Busca da Calça Quadrada, fala dessa jornada do Bob Esponja. O subtítulo do filme não se trata de uma calça perdida, mas do próprio Bob Esponja tentando mostrar ao Sr. Siriguejo e ao Lula Molusco e aos moradores da Fenda do Biquíni que podem levar a sério sem deixar quem ele é. Bob Esponja em busca da calça quadrada é um filme que até começa a ter interessante. Você vê o holandês voador como ser humano, contando a história do que a gente vai ver nesse filme, e você vê o visual do barco, do holandês voador, de algo sobrenatural, bem interessante, que é algo que poderia ser bem trabalhado nesse filme, de uma questão sobrenatural com a questão de ser um filme voltado para ser infantil. Quando o filme começa de fato, você tem o personagem Bob Esponja, Patrick, entre outros personagens da Fenda do Biquíni, mas que parece muito mais um episódio do Bob Esponja, só que uma duração maior para estar nos cinemas. Então é um filme que pra mim ele é muito fraco, porque a sua aventura é muito simples, a sua comédia é muito infantil. Então se você for comparar com outros filmes que já tivemos, que a grande maioria está disponível na Netflix originais deles, acontece que alguns são focados no Bob Esponja, na sua aventura dele, ou alguns são do Plankton, ou até mesmo da Sandy, que até que são interessantes, alguns filmes conseguem ser interessantes para você aproveitar o filme, mas tem o melhor filme do Bob Esponja, que é de 2004, que consegue ter um equilíbrio muito bom na questão de você ter uma boa química entre os personagens, você ter uma excelente aventura. É um filme muito bom. Acontece que se no filme do Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada, eu achava que seria interessante pela questão do holandês voador, que é um personagem interessante, que ele bota medo, mas que nesse filme ele foi muito mais infantilizado, então não ficou tão interessante nesse filme. Uma coisa que eu acho que é um problema dos filmes do Bob Esponja é quando você vê que tem essa questão de uns filmes, já tem um tempo que já tem isso, com a interação com os seres humanos. Alguns filmes até que funcionam muito bem, mas nesse filme fica muito artificial, não fica interessante, e que parece um filme muito mais pensado para ser lançado no streaming do que pensado para lançar nos cinemas, porque não é tão interessante. Tudo bem que os cenários é interessante pelo fato de utilizar a técnica em 3D. Já tem um tempo que já tem essa técnica, mas ainda assim eu prefiro mais a técnica clássica de 2D. Mas isso não é questão de o filme ser ruim. O visual para mim é um ponto forte, mas a história, que poderia ser tão interessante, envolvente, me deixou extremamente tedioso e não vi a hora de acabar esse filme. Esse novo filme do Bob Esponja é extremamente pensado para as crianças, e as outras idades pode ser que não vai curtir tanto esse filme. Olha, eu sei que Bob Esponja, a série, ele é infantil, mas ele consegue atingir para todas as idades, pela sua comédia, pela sua aventura e etc. Eu acho que o melhor equilíbrio é o filme de 2004, porque você consegue ter uma comédia, uma aventura muito boa demais. Aí as outras produções que tivemos, ele é interessante, mas é mais puxado pro infantil demais. Esse no filme do Bob Esponja, ele começa interessante, mostrar que o Bob Esponja é esse jeito que a gente conhece, atrapalhado, engraçado, mas o pessoal da Fenda do Biquíni não olha mais desse jeito engraçado. Queria que o Bob Esponja amadurecesse, e o Bob Esponja não amadurece. É nesse momento que o Bob Esponja conversa com o Sr. Siriguejo, e o Sr. Siriguejo fala que ele já foi aventureiro, e dá a entender que é nesse momento que ele amadurece sendo aventureiro. E aí, encontrando dentro do Sr. no Siri Cascudo, ele encontra um equipamento que chama o holandês voador. O holandês voador sabe que é fácil de manipular o Bob Esponja,
ele assinou um contrato para entrar nessa aventura junto com o holandês voador, e o holandês voador falou o seguinte: entra comigo nessa aventura que você vai amadurecer, você vai encontrar criaturas. O Bob Esponja acreditou, só que na verdade é uma mentira do holandês voador. Basicamente, é para ele chegar no estágio final dessa aventura, quem vai virar fantasma? Vai ser o Bob Esponja. E não mais o holandês voador, vai virar um ser humano de volta. Quando o Bob Esponja encontra um equipamento que no primeiro momento ele não sabe o que é isso, como utiliza, mas depois de ele forçar tanto, acaba chamando o holandês voador. A animação desse filme é bonito, com as cores muito vibrantes. Quando aparece na primeira vez em animação, o holandês voador é imponente, é bonito. E depois que vai na profundeza do oceano, você vai ver umas criaturas. A animação desse filme é impecável demais. Até no início do filme, onde a gente vê o ser humano do próprio holandês voador, é incrível no seu vestimento, você vê o barco dele também é imponente, não só na animação, porém tudo nesse visual dos cenários é incrível. Porém, quando os personagens vão encontrar os seres humanos, essa interação acaba deixando a desejar, até mesmo numa cena que é engraçada, mas o cenário acaba sendo muito artificial, que é uma cena da montanha russa. Então assim, teve filmes do Bob Esponja que tem essa interação com os seres humanos que é muito mais natural, mas infelizmente esse no filme do Bob Esponja não é natural, é muito artificial. Você tem alguns temas que não são tão desenvolvidos, que poderia atingir para todas as idades. Porém, o filme quer priorizar 100% para as crianças, para a criança conseguir entender 100%. Porém, é um filme que ele poderia ser divertido e ter umas surpresas, porque você tem a surpresa no final, mas o filme não consegue trabalhar muito bem porque não tem uma boa história que você fica assim impressionado nessa surpresa. E quando acontece, ok, porque o filme não conseguiu trabalhar muito bem numa história interessante. Quando chegasse na surpresa, você ficasse impactado. O filme não consegue ter isso. Ao mesmo tempo que, assim, o filme você vai perceber os personagens que tem mais tempo de tela, que é o próprio Bob Esponja, o Patrick, o Lula Molusco e o Senhor Siriguejo. Os que aparecem pouco, que é a Sandy e o Plankton. O diretor do filme Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada é o Derek Diamond, mesmo diretor que fez Hotel Transylvania Transformonstrão. Esse filme do Bob Esponja tem um orçamento por volta de 64 milhões de dólares. É um orçamento baixo, porque mesmo que você tenha uma animação bonita, com umas cores vibrantes, com uns personagens incríveis, mas quando você vai ter a interação com os seres humanos, os cenários que são muito artificiais, aí eu falo que esse orçamento é pouco e ficou um pouco a desejar demais. Esse filme novo do Bob Esponja em Busca da Calça Perdida é um filme com orçamento de 64 milhões de dólares, mas quando você tem interação com os humanos é algo muito artificial, não fica interessante. Mas é um filme com muito cara que parece que foi pensado para lançar no streaming. Porque se eu for pegar o filme do Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água, que tem um orçamento de 74 milhões de dólares, tem cara de cinema, um CGI impecável, excelentes interações com os humanos, é muito mais natural e nada artificial. Então assim, você vê claramente que esse novo filme do Bob Esponja tem muito mais identidade de um filme pensado para o streaming do que pensado para os cinemas. Porque esse filme do Bob Esponja, O Herói Fora d'Água, você vê muito mais cara de cinema, com a identidade de cinemas, do que um filme que possivelmente poderia ser lançado para o streaming. Antes de começar o filme do Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada, você vai ter um curta do Tartaruga Ninjas que se passa no Natal e que tem os mesmos traços do primeiro filme do Tartaruga Ninjas. É extremamente interessante esse curta e ao mesmo tempo que, se você gosta do Bob Esponja e você é um pouco mais velho e você está muito ansioso para ver esse filme, olha, tem que estar ciente que o público é infantil. É muito infantil as consequências, as piadas, mas se você quer ver, veja. Se você não está muito ansioso, espere para lançar no streaming. A não ser que você queira levar uma pessoa mais nova, que pode ter certeza que essa pessoa mais nova vai curtir muito mais do que você. Bom, essa foi minha crítica do filme Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!